Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para trazer mais uma reflexão aqui para vocês e dessa vez falando sobre limites. Eu venho aí já algumas reflexões falando de relações, né? Falando de interações interpessoais. Então aqui eu quero trazer para vocês, né, uma premissa que há de ser fundamental nas relações. A questão dos limites, que desempenham um papel que é crucial na definição dos contornos individuais e interpessoais. E eu me deparo muito no meu setting, né, com uma defasagem quanto a isso. Eu estou no setting dia a dia fazendo escuta, né, inclinado a escutar demandas, né, que permeiam as interações sociais, as interações interpessoais, e na minha escuta chega muito uma dificuldade de discernir limites saudáveis nas relações individuais, nas relações interpessoais. Falei de relações individuais, querendo dizer relações interpessoais, né? Mas aí falo dessa dificuldade de realmente definir contornos individuais nas relações, nas interações interpessoais. É perceptível que há uma dificuldade quanto a isso. É muito perceptível e eu quero falar sobre isso aqui, até porque eu me deparo também com um sentimento de culpa gritante quando o sujeito ele se inclina para ter o discernimento de que de repente a vida dele está sendo invadida, né, pelo outro. O outro invade, o outro quer controlar a vida. Entende? Ele, quando desperta para isso, quando acorda para isso, começa a estabelecer limites ali, mas em paralelo sente uma culpa. Ah, será que eu não estou sendo cruel? Será que eu não estou traçando aí uma barreira, um muro nessa relação? E não, é preciso ter muito cuidado com isso, sabe? Estabelecer limites não é sobre colocar um muro entre você e o outro. É sobre você definir contornos significativos entre você e o outro. E isso há de ser uma inclinação respeitosa de você para com você mesmo. Ah, mas porque o outro está se queixando, ele não consegue aceitar. É porque, na verdade, ele ficou mal acostumado, né, com essa falta de limites. E aí ficou mal acostumado no que diz respeito a se sentir no direito de invadir a tua vida, se sentir no direito de querer controlar a tua vida, né? E aí meio que como uma inclinação manipuladora inconsciente, coloca isso como sendo um cuidado. Ah, eu estou apenas cuidando de você. Eu estou apenas me preocupando com você, quando na verdade isso é uma inclinação tóxica, né? Não sendo você uma criança ou uma adolescente que está aí na barra da saia do pai, da mãe, na barra das calças do pai, né? Não sendo você uma criança ou uma adolescente, sendo um adulto, isso precisa ser inaceitável na tua vida, né? Porque você que tem que ter sã consciência e discernimento do que é que você faz com a tua vida, como que você faz, né? Como que você se inclina para ter o discernimento para dar conta aí da tua vida e como você quer viver essa vida. O outro não tem direito algum de invadir, querer controlar, né? Querer guiar os teus passos e querer imputar a você como que deve ser. Portanto, os limites há de ser essencial nesse processo. E se o outro não aceita, o problema não é seu, o problema é do outro. E se ele continua a não aceitar e se queixa com relação a isso,
é sobre se afastar. Se ele insiste em querer invadir a tua vida e controlar a tua vida, é sobre se afastar, porque isso não é sobre cuidado, isso não é sobre preocupação. Isso é sobre ser tóxico e abusivo, porque como eu falei, se você não é uma criança nem uma adolescente, né, que claro que tem que estar ali, o pai e a mãe tem que estar ali mais atento mesmo, né? Tem que estar ali inclinado para um cuidado mais significativo, né? Porque há de ser um sujeito ainda em formação, ainda em desenvolvimento, ainda vivendo sob os cuidados significativos do pai e da mãe. Nesse caso, ok, mas sendo você um adulto, você precisa ter um cuidado para de fato definir os contornos individuais no que diz respeito à relação, no que diz respeito a esta interação interpessoal, porque do contrário o outro se sente no direito de invadir a tua vida e fazer o que bem entende com isso. E não é bem assim. Portanto, a psicanálise, ela nos convida a adentrar de fato nas profundezas da psique humana. Para quê? Para desvendar essas motivações implícitas, essas motivações ocultas, essas dinâmicas inconscientes que permeiam nossas interações sociais. Por que será que o outro sente tanta necessidade de controle sobre a tua vida? Por que será que o outro sente tanta necessidade de imputar a você como que você deve levar a sua vida? Como que devem ser os teus passos? Como que você deve proceder, né? Inconscientemente, o que será que promove isso? E se for você a pessoa que é invasiva, que tem essa necessidade de controle sobre a vida do outro, a reflexão é válida também, né? Então, gente, dentro dessa moldura, a reflexão sobre os limites, ela é algo que é, vamos dizer que intrigante, vamos dizer que algo complexo, né? Que oculto a isto, implícito a isto, há de se ter multifatores para avaliar, para analisar, para refletir. Os limites, tanto internos quanto externos, desempenham um papel que há de ser crucial na formação da tua identidade, na construção da tua identidade, na manutenção do teu equilíbrio psicológico. É definindo esses contornos individuais que você passa a ter um discernimento assertivo de quem é você, de fato, sem este outro. Se você não define esses contornos individuais, você tende a adentrar em uma simbiose com este outro e a tua singularidade, a tua subjetividade se mistura àquilo que há de ser do outro. E você se perde. E você perde a tua identidade diante disso e você perde inclusive o teu equilíbrio emocional, o teu equilíbrio psicológico diante disso, porque muitas vezes você vai tomar para você demandas de conflitos que não são suas, que há de ser do outro. E é por isso que é tão importante o estabelecimento desses limites para que você venha ter o discernimento assertivo do que é sobre você e do que é sobre o outro para você não carregar aquilo que não é seu. Quando alguém opta por estabelecer limites claros, limites saudáveis em suas relações, em suas interações interpessoais, está reivindicando de fato um espaço emocional, um espaço físico para si mesmo, né, que possa vir a ser confortável para que você possa de fato estar bem com você e com a tua própria vida. É sobre você reconhecer as tuas necessidades individuais e respeitar isto. E você respeita isto estabelecendo limites que possa barrar o outro de invadir a tua vida, de ser inconveniente com você. Essa atitude, ela é essencial. Eu considero fundamental para o cultivo da tua saúde mental,
do teu bem-estar psicológico. E é por isso que os limites há de ser tão fundamentais. E este processo de estabelecer limites, ele pode sim desencadear resistências. Ele pode sim desencadear hostilidade por parte do outro, por parte daqueles que estavam ali acostumados com essa ausência de limites. E como eu falei, sendo assim, sentiam-se no direito de invadir a tua vida. Sentiam-se no direito de querer controlar a tua vida, querer controlar os teus passos, discernir o que é assertivo e o que não é assertivo para você. Sendo você um adulto, isso é inconcebível. Sendo você um adulto, você precisa ter o discernimento de como que de fato você vai lidar com a tua vida. E discernindo isto de modo confortável para você, o outro não tem que se sentir no direito de invadir a tua vida e ditar como que deve ser. Ser um carrasco da tua própria vida, um ditador, um autoritário da tua própria vida. Né? Então, se o outro ele está hostil e se queixando, porque agora você começou a estabelecer limites, o problema é desse outro. E se ele continua inclinado, ele ou ela, a querer invadir a tua vida, você precisa ser mais incisivo ainda, se afastando disso, porque isso é tóxico. Aqueles que anteriormente se beneficiaram dessa ausência de limites, dessa falta de limites, podem sim se sentir ameaçados pela mudança dessa dinâmica. Algo ali ele perde o controle e isso parece que retorna como uma ameaça de alguma forma. Então, essa presença de limites, ela pode ser percebida assim como uma perda, né? Para aqueles que estavam ali acostumados, sem restrições, a querer ditar como que deve ser a tua vida. E, de novo, sendo você um adulto, isso precisa ser inconcebível. Então, sim, você vai se deparar com reações por parte do outro, a partir do momento que você começa a estabelecer limites, que podem ser reações intensas, né? Sobretudo se esse sujeito ele tem uma dependência emocional ou uma relação de controle sobre você. E aí, a partir do momento que você estabelece limites, sim, ele vai se sentir ameaçado, né? Frente a isso vai ter reações, pode vir a ter reações intensas quanto a isso, né? Mas você precisa de fato continuar inclinada a definir, né, esses limites, esses contornos individuais para que você possa proteger a tua saúde mental, a tua saúde emocional. Nesse contexto, a psicanálise vem nos lembrar da existência do princípio do prazer. Quando eu estava elaborando um roteiro para falar sobre isso, me veio muito à mente a questão do princípio do prazer e a questão do princípio da realidade. Algo muito básico na psicanálise, algo muito primário ali, né? Porque depois esses princípios irão avançar, mas eu lembrei de conceitos básicos da psicanálise freudiana. E quando eu falo do princípio do prazer, eu falo de uma busca mesmo por uma gratificação imediata, a fim de que o desconforto ele possa ser evitado. Enquanto que o segundo, que há de ser o princípio da realidade, é sobre uma aceitação quanto aos limites. Uma aceitação de que sim, né? Eu preciso ter limites, eu preciso entender os limites, eu preciso, né, ter o discernimento de que eu não vivo ilimitadamente nesta vida, porque o outro não é uma extensão minha,
o mundo não é uma extensão minha, não sendo uma extensão do meu ideal de ego, eu preciso ter o discernimento de que há um limite entre o eu e o outro, entre eu e o mundo, e diante disso, muitas vezes eu vou me frustrar, porque não tendo eu acesso ilimitado à vida do outro, acesso ilimitado ao mundo, muitas vezes o outro e o mundo não vai estar de acordo com aquilo que eu acredito que deveria ser. Mas o que eu acredito que deveria ser, nada mais é do que um ideal de ego. E nem sempre o outro e o mundo vai estar de acordo com o meu ideal de ego. Então, muitas e muitas vezes o sujeito ele vai ter uma dificuldade para lidar com o princípio da realidade, porque esse princípio da realidade é cheio de limites. Enquanto que o princípio do prazer é sobre uma gratificação imediata. E muitas vezes aqueles que irão ter uma resistência quanto aos limites recém-estabelecidos, né? Eles estão ali condicionados, acostumados, inclinados a operar sob este princípio do prazer. Dificuldades mesmo de lidar com o limite. Quer a gratificação imediata, quer mesmo que tudo esteja de acordo com seu ideal de ego. E aí há uma resistência quanto à necessidade de se adaptar à realidade dos limites, à realidade dos novos limites. Então, gente, a dinâmica da resistência aos limites pode aí estar enraizada em processos psicológicos muito profundos. Eu falo aqui de uma forma superficial, mas é preciso que você entenda que se o outro se queixa dos limites que você estabelece nessa relação, isso não é sobre você. Aqueles que se beneficiaram da ausência de limites podem experimentar uma mistura aí de sentimentos quanto a isto, muitas vezes sentimentos contraditórios que irão incluir gratidão, ser grato pelo fato de ter recebido de você, né, de modo ilimitado, certas virtudes, vamos dizer assim, certas inclinações da sua parte, né, de modo que muitas vezes você ficava ali até desconfortável com você mesmo, mas você se inclinava para dar para o outro de modo ilimitado, dizer sim, 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 com muita dificuldade de dizer o não e ficando muitas vezes diante desse sim desconfortável com você, sabe? E aí este outro vai sentir, obviamente, uma gratidão por ter tido isso de você, uma gratidão por ter o acesso ilimitado sobre a sua vida, uma gratidão por ter controlado a tua vida de certa forma, mas ao mesmo tempo um ressentimento por essa mudança de dinâmica. Porque ele vai se sentir barrado por algo que ele teve acesso de modo ilimitado, de modo descontrolado. E essa ambivalência, ela pode se manifestar como uma resistência que vai se reverberar em algo passivo, agressivo, muitas vezes quanto aos novos limites. Mas isso precisa ser estabelecido para que você venha a ter uma vida funcional, sobretudo no que diz respeito à interação com o outro, sobretudo no que diz respeito à tua relação com o mundo. Então isso precisa estar muito bem definido. E essa reflexão, sim, ela serve também para aquele, né, que se percebe e se vê nessa dinâmica de ser invasivo com o outro, de invadir a vida do outro, de querer controlar a vida do outro, de querer ditar como que o outro deve proceder, ou até mesmo inclinado, né, para ter deste outro de modo ilimitado, benefícios, né, que está sendo algo que está prejudicial e disfuncional para este outro que está se inclinando para o beneficiar, né, de modo ilimitado. Então, limites é sobre realmente
um fenômeno que se sedimenta como sendo uma ferramenta que fomenta uma funcionalidade perspicaz no que diz respeito à vida, no que diz respeito às interações sociais, no que diz respeito às interações familiares, no que diz respeito às interações entre casais. Qualquer modalidade de relação precisa se ter limites, tá? É isso, gente. Eis aí, né, mais uma reflexão aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, tá? E faço atendimentos 100% online, atendo em todo o Brasil. Se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, né, para que você possa cada vez mais ter discernimento, né, quanto a definir contornos individuais que possa proteger a tua saúde mental, a tua saúde emocional, e de repente você se identifica com a forma com a qual eu converso aqui sobre vocês com relação a essas temáticas, pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o meu WhatsApp. E aí, por meio do WhatsApp, eu te passo todas as informações pertinentes quanto a um processo de psicoterapia comigo, que, como eu falei, há de ser 100% online, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.